Boa noite, irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, isso aqui é a comunhão dos santos, amém? Amém? Você já cumprimentou o irmãozinho do lado? Então, por gentileza, meu amado, cumprimente o irmão que está do seu lado, atrás de você. Dá a paz do Senhor para ele, fala, boa noite, santo, que maravilha ter você aqui. Um prazer encontrar você aqui. Irmão, comunhão. Comunhão é assim que a gente vive. Assim que nós vivemos na comunhão. Irmão. Amém? Queridos, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, acompanhasse aqui no projetor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos do 1 até o 10. E aí eu preciso só da sua atenção, bastante atenção. As duas mocinhas ali, uma sobe, a outra senta. Sim, santa, sim, mora aqui no coração do tio. O meu monte de sobrinho. Amém? Belezinha. Vamos ler junto aí. Sabemos que se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, já que quando estivermos vestidos, não seremos encontrados nus, pois, enquanto estamos nesta habitação temporária, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas vestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto vivemos nesse corpo, estamos longe do Senhor, pois vivemos por fé, não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e viver com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as suas obras, praticadas por meio do corpo, quer boas, quer más. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para ruminarmos da Tua Palavra, para compreendermos, ó Deus, a profundidade, a largura, ó Deus, de tudo que o Senhor tem a nos dizer, Senhor. Ministre no nosso espírito, ministre, ó Deus, no nosso coração, prepara o nosso coração, Senhor, aquieta a nossa mente, tire de nós as preocupações desta vida, ó Pai, por um instante, que possamos, ó Deus, estar com os nossos corações voltados à Tua Santa Palavra. Fale conosco, Senhor, fale no nosso espírito, encha, Deus, este lugar com a Tua glória, enche este lugar, ó Deus, com a Tua glória, derrama dela, Deus, muda o entendimento dos Teus filhos, do Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus, eu te peço, te dou graça, te louvo, amém. Amém, irmãos? Antes de entrarmos aqui na palavra, eu queria te encorajar, você que não participa de um GC, eu queria te encorajar a participar dos GCs. Irmãos, que tempo precioso, que tempo glorioso, muito, muito, muito bom. Meu Deus, foi muito bom estar lá em casa também ontem com os homens. As mulheres estavam no chá de mulheres, nós estávamos no café dos homens. Foi uma bênção, foi bom demais. Eu vi homens adorando a Deus com um vigor,
com vigor. Vamos até dar uma palhinha daqui a pouco. Quem estava lá ontem, lá em casa, lá? Levanta a mão aqui. Tinha mais gente. Não, tinha mais gente. 5, mas tinha mais gente. Faltou alguém aí. Tinha mais gente. Estava uma bênção, irmãos. Estava muito gostoso, muito bom. Muito bom. Papo de homem, amém? Amém, irmãos? Está comigo? Você está aqui, filho? Está comigo? Queridos, eu queria falar um pouco sobre a vida do cristão na caminhada de fé. A nossa caminhada de fé com o Senhor Jesus. Por quê? Porque esse é o modo de viver do cristão. Daquele que crê no Senhor, daquele que vive o Evangelho de Cristo. Ele tem uma caminhada, e essa caminhada é chamada de caminhada por fé, e este é o modo de viver. E aí, como é que você está? Eu estou pela fé, amém? Se está pela fé, está tudo bem, irmãos. Esse é o objetivo maior nosso, é vivermos pela fé. Agora, para vivermos pela fé, nós vamos ter que construir algo dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós precisamos entender o que é fé. Nós precisamos entender qual é essa natureza da fé que vai nos levar a compreender o como nós devemos viver e andar junto com o Senhor. Paulo, quando começa falando nessa carta aos Coríntios, ele começa falando e tratando de algumas realidades, e eu vou destacar duas entre elas. A realidade que nós vemos e a realidade que ainda nós não vemos. Ele fala de coisas que são visíveis aos olhos humanos, e de coisas que, tribunal de Cristo, vamos comparecer, e o que é isso, de onde é, e fala de coisas grandiosas, coisas maravilhosas, eu diria. Então, existe aquilo que para nós é algo temporário, é algo temporal, é passageiro, e existe aquilo que é eterno. Nós não podemos viver uma vida como se tudo que nós fizéssemos se resumisse ao ambiente terreno, ao temporário, e tirar os olhos do que é celestial e eterno. Só que nós somos levados, se não tivermos uma vida de oração, de santificação, de busca ao Senhor, nós vamos ser levados a olhar apenas, única e exclusivamente naquilo que nós vemos. Eu não vou nem falar do terreno, não vou nem falar do temporal, mas tudo quer dizer a mesma coisa, terreno, temporal, o que vemos, tudo se remete à mesma coisa, à mesma ótica, à mesma perspectiva. Existe aquilo que pertence à terra, mas também aquilo que pertence aos céus, o que pertence ao agora e aquilo que ainda está sendo preparado por Deus. Sim, Deus tem o domínio do futuro, amém, irmãos? Deus, Ele é eterno, Ele sabe de tudo, Ele tem ciência de todas as coisas. E o grande desafio da nossa vida, da vida de um cristão, e acredite, todos nós, eu também, não tem grandão não, irmãos, tem não, grandão é só Jesus, amém? Todo mundo, o desafio de todo mundo é viver corretamente no nosso temporal, sem perder a visão do eterno. Mas quando você entende isso, tudo muda, tudo muda. Nós estávamos aqui no culto de casais, no último culto de casais, e nós falávamos lá no livro de Cantares sobre o marido que olhava para a esposa e falava: olha, nela eu não vejo defeito algum. E a gente falava aqui, será que existe defeito naquela mulher, ou será que ele estava mentindo? Será que existe defeito, ou do que ele estava falando? Se ele enxerga que na mulher não tem defeito algum. Isso está muito relacionado à ótica de quem olha. Ele olhava para a esposa dele, para a mulher dele e falava: eu só tenho olhos para as suas virtudes, então os seus defeitos, eles são irrelevantes, não tem tanta importância para mim. A mesma coisa é se você olhar para aquilo que é temporário com muito foco, você vai se esquecer do eterno. E eu acredito, irmãos, fielmente, que o nosso foco não é no temporário, o nosso foco tem que ser
no eterno. A Bíblia diz que se esperarmos em Cristo somente nessa vida, nós somos as mais miseráveis criaturas. Se esperarmos em Cristo somente nessa vida, não sobra nada para o Beta. Não vai sobrar nada. Nada. Não vai sobrar nada, irmão. Nós não podemos esperar em Cristo somente nessa vida. Nós temos que ter o foco, que ter os nossos olhos naquilo que é eterno. Por isso que a nossa esperança, ela não é na terra. Nossa esperança, ela vem do céu. Mas nós temos responsabilidades na terra. A esperança é no céu, mas a responsabilidade é terrena. É viver a nossa vida como se Jesus fosse voltar hoje, mas com a responsabilidade que ainda fosse demorar mais 100 anos. Isso eu ouvi do nosso pastor Eric algumas vezes, né? A responsabilidade de que Cristo vai vir esta noite, e eu preciso viver dessa maneira, crendo com os olhos no céu, que Jesus breve virá, amém? Amém? Breve virá, amém? Aleluia, vou ganhar dele, aleluia. Terrível esse homem. Vai com Deus. E aí, quanto mais nós vamos entendendo daquilo que a eternidade nos propõe, mais nós vamos ter responsabilidade com o tempo presente. Eu entendo o eterno, isso reflete numa responsabilidade nos dias atuais. Quando você entende o eterno, você não vai viver como um irresponsável também. Não, quer saber? Jesus vai voltar amanhã, então eu vou viver. Não, Jesus vai voltar daqui a 100 anos, então eu vou viver. Não, a sua forma de pensar e de viver, ela muda completamente. Stand-by está matando eu hoje aqui. Versículo 1. Sabemos que, se a temporária habitação terrena em que vivermos for destruída, e eu vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, eu não sou montanhista igual o nosso amigo Luquinha, Mogli, mas eu gosto de acampar. Acampar é legal, eu gosto de ir com meus filhos acampar, passar 2 dias na montanha. E sabe o que é interessante? Quando a gente monta a nossa barraca na montanha, eu digo eu, né? Amador. Quando a gente monta a barraca na montanha, a gente sabe que a forma que ela foi colocada ali, ela precisa suportar 1 noite, 2 noites, então não tem muito luxo no que diz respeito à acomodação. Você olha um mato para cá, uma pedra que tampa o vento para não fazer você sofrer muito durante a madrugada, e você monta a barraca ali, de uma maneira que você passe bem a noite, mas não tão preocupado, por quê? Porque aquele lugar não é a sua casa, aleluia, aquele lugar não é a sua casa. Ô Gi, você tinha razão, Gi, você tinha razão, aquele lugar não é a sua casa. Então você monta a sua acomodação para 1 noite. Amanhã eu já vou desmontar, então não precisa de tanto luxo. Eu sei que é temporário, eu sei que vai acabar, eu sei que não é algo tão contínuo, não vai ser tão duradouro. Isso aqui não é duradouro, irmão, isso aqui não é eterno, isso aqui não é para a vida inteira. Daqui a alguns anos, eu não sei, colocando muito longe, 30 anos, eu não estou mais aqui na Igreja Graça Abundante, talvez seja outro pastor. Irmãos, 70 anos de idade, eu vou estar no meio do mato pregando para os velhinhos lá, ou de cabecinha branca, eu talvez o mais branco de todos, mas é outro já. Tudo que a gente está fazendo como se fosse verdadeiramente para o Senhor. A responsabilidade de entender que este lugar, ele não é nosso,
mas é algo que está sendo preparado e fundamentado para que outro dê continuidade. Isso vale para a nossa casa, isso vale para a igreja, isso vale para a comunidade, isso vale para o seu trabalho, isso vale para o seu negócio. Nada que está aqui é teu. Não, irmãos, não. Eu não consigo crer nisso. Olhando para as Escrituras, para as sagradas Escrituras, eu não consigo enxergar de outra maneira. Então aquela barraca que é construída, ela não tem uma fundação tão grande, não é uma fundação tão concreta, é uma estaca ali, uma outra estaca do outro lado, para suportar aquele momento, aquela noite. Mas depois, no dia seguinte, a gente já desarma tudo, seca, guarda e vai embora para casa. A gente guarda tudo e vai embora para casa. Eu posso ouvir um glória a Deus? A gente tira tudo que nos atrapalha e volta para casa. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. É disso que Paulo está falando. A nossa morada, ela não é este lugar. Aqui é o momento de você aproveitar o que está perto de você, de você usufruir com moderação, sabendo que existe uma pátria celestial, existe uma morada eterna. Por que as letras embaçam? Alguém explica? Irmãos, o nosso corpo envelhece. Sim, às vezes, irmãos, quando eu era mais novo, eu achava que as pessoas, os velhos não ficavam novos, sabe? Nasceram velhos já. Hoje que eu estou velho, eu fico lembrando que um dia eu fui novo. Eu fui novo um dia. Mas o corpo ele vai envelhecendo. A gente vai, sabe, vai desgastando, tudo está deteriorando. Tudo está sendo consumido e corroído pelo tempo. Tudo está sendo consumido e corroído pelo tempo. Essa aqui é a nossa habitação temporária. E talvez os maiores erros nossos é querer transformar o temporário no eterno. Isso não tem como acontecer. Não tem como você transformar no temporário naquilo que é eterno. E aí eu queria fazer uma reclamação. Pronto, vou fazer. Pedro, semana passada, alugou um triplex na minha cabeça. Não faz isso mais. Horrível. Sabe por quê, irmão? Porque tem a ver com a ministração da semana passada. Se você está na fase de viver aqui na terra como se fosse algo eterno, você está vivendo enganando a si mesmo. Você é um tolo. Se você está vivendo como se tudo que está aqui é o que mais importa, você é um tolo. É o tolo. Nós fizemos um exercício outra vez, eu queria fazer de novo. Todo mundo me ajuda aqui no exercício, em comunidade, amém? Vocês me ajudam? As menininhas vão acabar com a maquiagem agora. Então vamos fazer assim, nós fecha a boquinha, nós tampa o narizinho. Daqui a 5 minutos a gente fala. Amém, irmãos? 55 minutos. Irmãos, é temporário. É temporário demais para dar ênfase e valor para tantas coisas fúteis. É temporário demais para não priorizar aquilo que é eterno. É temporário demais para semear sementes mortas. É temporário demais para não regar aquilo que precisa ser regado. É temporário demais para deixar de lado aquilo que realmente é importante e separar daquilo que é trivial. É temporário demais. É temporário demais. É temporário demais para não levar os seus filhos a falar com o Senhor. É temporário demais para não abrir a Bíblia e se debruçar sobre a palavra. É temporário demais para não buscar ao Senhor como se não houvesse o amanhã.
É temporário demais. É temporário demais. Nós estamos neste mundo, amém, irmão? Amém? Mas você não é deste mundo. Fala para o vizinho aí, você não é deste mundo. Você é Joe. Fala, você é Joe. De outro mundo. Lancei essa, hein? Não precisava. Eu sabia. Eu tinha certeza. Me conheço? Eu não me conheço. Ah, Jeová, o Senhor é bom. Aleluia. Irmão, é temporário demais para não falar aleluia, glória a Deus, amém? Oh Deus, eu passaria um culto inteiro falando glória a Deus e não ia me cansar, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não me canso não, irmãos. Em tudo, dai graças. Em tudo. Prometo que eu vou segunda-feira no Zoísta. Parte B. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Repita comigo: tenho uma casa no céu. Você que paga aluguel, não se preocupe, lá não pagaremos aluguel. Aleluia. Não se preocupa. E detalhe, irmãos, isso tem que ficar bem claro. Você não precisa pagar indulgência ou nenhum valor para o pastor para você ter uma casa 0800 lá, amém? Amém, santo? Aqui que é cobrado taxa, lá não. Lá não tem taxa, lá a taxa é a graça. Por isso nós dizemos pela fé. Não tem taxa nem taxada, nem taxade. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Nós temos uma vida eterna preparado por Deus para vivermos a eternidade. Amém? Aí a gente pega um problema temporal e passageiro e trabalha nele como se ele fosse durar o resto da nossa vida, inclusive na eternidade. Ah, irmãos, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem maus, quão grandes trevas serão. A forma que você olha, ela diz muito sobre a sua fé. A forma que você olha o problema, a forma que você vive os dias de hoje, ela fala muito sobre a sua fé. Estávamos no culto dos homens ontem lá em casa, e eu me lembrei de algumas vezes que eu fui à igreja com a minha fé absurdamente abalada, bagunçada, questionando Deus, sem vontade nenhuma, irmãos, frio, congelado igual um iceberg. E quem encostasse em mim, eu estava tão frio que quem chegava perto de mim, adivinha? E se a pessoa fosse uma brasa, eu ouvia até eu falei, já foi mais um. Sim, irmãos. E nesses dias, no mesmo dia que eu estava um iceberg, o que me trazia para o centro de novo, o que me aprumava de novo, era a eternidade. E aí eu esquecia da bagunça, do gelo, do esfriamento, do problema que me causou o esfriamento. Porque o esfriamento, ela tem sempre uma origem. Às vezes é o pecado, às vezes é a circunstância, às vezes é o dia, às vezes é a fome, às vezes é a escassez, às vezes... Mas aí eu me lembrava que nada poderia me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Se nada pode me separar do amor de Deus, então
Por que eu pegava algo tão pequeno e transformava em algo tão grande? Aleluia, aleluia. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos, é que o cristão ele consegue enfrentar o sofrimento, mas sem perder o olhar na esperança. É isso é o que nos difere, irmãos. Isso é divisor de água para as nossas vidas. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna dos céus, que não foi construída por mãos humanas. Sabe o que isso quer dizer? Que nunca vai ser derrubada. Não foi feita por mãos humanas. Foi preparado pelo Senhor. Ele veio para preparar um lugar. Eu vou vos preparar um lugar junto ao Pai. Eu vou preparar para vocês uma morada. Isso era tão importante que nos últimos dias de Jesus, foi o que ele mais enfatizou, foi o céu. Ei, eu estou indo para preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês não se sentir não apenas órfãos, mas saber que você também tem uma casa. Então você não se preocupe, porque além de pai você tem moradia garantida. Não é só paternidade garantia, é paternidade e moradia. Porque na casa do Pai há muitas moradas. Não há uma, há muitas moradas, reservadas e preparadas. Ele veio preparar lugar, aleluia, 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 obrigado Jesus. Mas enquanto isso, estou aqui ainda, pastor, mas enquanto isso, continua comigo no versículo 2, estamos no 2 só, está acabando, vai até o 10. Oh meu Pai, tenha misericórdia do tempo e de mim, e da pessoa que pegou meu celular, não deixa mais eu ver a hora. Fica bom assim, sem o celular não vejo a hora, amém? Aleluia, Deus te abençoe, Santo. Aleluia. Enquanto isso, vamos fazer o quê? Está escrito lá, irmãos. Enquanto isso, irmãos, nós vamos gemer, né, Renan? Renanzinho com o joelho lá, meio lá, meio cá. Mas enquanto isso, pastor, vamos gemer, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Desejando ser revestido da nossa habitação celestial, gemendo. Se você está gemendo, desejando a habitação celestial, irmão, você está no barco certo. Você está no barco certo. O ambiente do cristão é dessa forma mesmo, irmão. Não consigo ver de outra maneira, não. Eu não consigo, sabe por quê? Porque o reino dos céus é tomado, a força, amém? Amém, irmãos? O reino dos céus é tomado à força mesmo. Então se você está se esforçando para fazer isso virar uma realidade na sua vida, eu louvo a Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua vida, meu amado. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Enquanto isso, nós estamos angustiados, desejando ser revestido da habitação celestial. Paulo repete essa mesma expressão depois no versículo 4, gemendo, desejando, angustiado, temeroso. Ei, não tem nada de errado você estar desse jeito não, irmãos. Não tem nada de errado estar angustiado. Errado tá você olhar para esta terra como se aqui fosse o ambiente mortal, quando temos um ambiente de imortalidade. Sabe por quê? Por esses dias eu estava falando com a Letícia, e numa brincadeira eu disse para ela: olha, venha para Cristo e os seus sofrimentos vão acabar. Eu estava evangelizando a Letícia.
Venha para Cristo e seus sofrimentos vão acabar. Aqui é onde acaba o sofrimento, igreja do Senhor Jesus. Negativo. Aqui é onde nós vamos sofrer junto, amém? Aí tem o GC lá para colocar um pouquinho de bálsamo no sofrimento, aleluia, aleluia. E aí você vai e ouve a palavra de Deus e vai tirando o olho do eterno, e vai tirando o olho de cá, e vai tirando o olho de lá. E aí os desejos vão morrendo, os desejos da terra vão morrendo, e à medida que os desejos da terra vão morrendo, os desejos do céu vão aflorando. Eu não vou dizer que vão nascendo, por quê? Porque ele já está em você. A palavra diz, livro de Eclesiastes, capítulo 3, que Deus colocou o anseio, o desejo pela eternidade no coração do homem. Há um desejo pela eternidade já no coração, mas para ele sair e aflorar, o desejo do terreno tem que morrer. Tem que morrer. Aleluia. Então Paulo não vai começar a apresentar um cristianismo onde a gente não sofre. Ele vai apresentar um evangelho de sofrimento. Sim, aqui agora vocês vão gemer. Enquanto isso vamos estar gemendo. Ele mesmo diz, nós gememos. Por quê? Porque existe um momento que a angústia ela pesa. Existem situações na nossa vida de injustiça que pesa. E a gente começa a ter uma vida que, não estou dizendo que você vai viver, não, vou olhar só para o céu, não. A gente vai passar por uma injustiça, a gente vai ter que se despedir de quem a gente não quer que vá embora, a gente vai ter momentos de frustração, a gente vai ter decepção, nós somos seres limitados, tudo isso pesa. Mas existe uma diferença. Para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ele não diz que na morte terminará. Aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Ele diz que a mortalidade, essa sim seria absorvida pela vida. A última palavra de Deus para aqueles que estão em Cristo nunca será a morte. A última palavra de Deus para aqueles que estão em Cristo, ela é vida. Ela é vida. Será que eu consigo ver? Consigo. Aleluia. Pula comigo para o capítulo 5, 2 Coríntios. Cinco. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Oh Deus, obrigado. Fala para o vizinho aí, ó. Esse tem garantia. A gente cresce achando que não tem garantia, né, irmãos? Mas tem. Esse tem garantia. É garantido para aqueles que se renderam ao Senhor. É garantido para aqueles que se renderam diante do Senhor. É uma garantia, irmãos. É uma garantia de Deus. Ele nos deu a garantia. O Espírito Santo nos é apresentado como uma garantia, um sinal da antecipação daquilo que ainda receberemos plenamente. É um sinal, é uma porção, é uma fração. O Espírito Santo em nós, ele já começa a testificar no nosso espírito que nós temos a eternidade, que somos filhos de Deus. Por isso diz que dentro de nós o Espírito clama, Abba Pai. Pai querido, Paizinho querido. Versículo 7. E eu vou chamar o louvor a vir à frente. Pois vivemos por fé, não pelo que vemos.
Vamos falar junto, irmãos? Vamos falar junto? No 3, isso tem que ser uma realidade na sua vida. Na minha e na sua vida, isso tem que ser a realidade. No 3, 1, 2, 3. Pois vivemos. Aleluia. Aleluia. Se você vive pelo que você vê, você não sabe fazer conta. Se você vive pelo que você vê, você não conhece a equação do melhor matemático que existe. Irmãos, se você vive pelo que você vê, você vai ter dificuldade de experimentar o melhor de Deus. Eu digo em vida, nesta vida, coisas boas, eternas. Se não vivermos por fé, nós não conseguiremos viver e ver e testificar a bondade de Deus. Fé não significa negar aquilo que nós estamos vendo. Eu estou vendo, eu sei que existe, eu sei que é um problema, eu sei que é uma dor, eu tenho certeza que existe o problema. Irmãos, o evangelho eu costumo dizer, é para pessoas absurdamente inteligentes. Mas você vive por fé, o cara vive por fé, sim, eu estou vendo que o problema ele existe. Mas fé não significa você negar a existência de algo. Não, você não pode fazer isso, senão você estaria mentindo. Houve uma época da igreja que era assim: declare, seu pé não quebrou, e o pé lá quebrado. Está quebrado o pé, quebrou, deu ruim. Fé não é negar aquilo que está acontecendo de errado na sua vida ou com você. Fé significa não permitir que aquilo que aconteceu, que estamos vendo, tenha uma autoridade maior do que aquilo do que Deus fala. Ela não pode suportar aquilo que Deus diz, aquilo que Deus declarou como verdade. Os olhos às vezes vai dizer que não tem jeito, mas Deus continua sendo Deus, amém? Os nossos olhos nos enganam, por isso a Bíblia diz: se os seus olhos forem bons, mas se forem maus, não diz que o seu corpo será mau, diz que será, quão grandes trevas serão. Exponencializa. Fé não é saber como, mas é saber quem. Não é como eu vou fazer, mas é quem vai fazer. Eu sei em quem eu tenho. Gente, vamos lá. Eu sei em quem eu tenho crido, e o meu Redentor, Ele vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, quantas vezes eu tive que repetir essas palavras para os meus olhos? Que isso, pastor? Você está falando que os seus olhos estão ouvindo? Amém, eu estou ouvindo. Os meus olhos, eles ouvem, amém? Eu não sei o seu, mas os meus olhos, ele ouve. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que pelos olhos naturais, teve muitas vezes que eu não tinha condições de concluir ou de seguir adiante. E aí eu virava para minha esposa, minha parceira de fé, e falava para ela: e aí, o que você acha? Ela falou: eu acho que não vai dar certo. Eu falo assim: eu também acho que não, mas eu tenho uma palavra de Deus, isso me basta, então eu vou. Por quê? Porque isso é viver pela fé. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é saber que você tem uma palavra de Deus e você tem algo a ser construído, mas eu não sei para onde eu vou, não importa. Assim é quem ele vive pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito não sabe nem para onde vai, aleluia, mas sabe que num passo de fé, Ele está lá do seu lado. Num passo de fé, Ele está do meu lado. Eu só vou dar o passo, o caminho, quem vai mostrar Ele, mas eu não sei para onde eu vou. Não importa, foi assim com grandes homens da Bíblia. Abraão, sai da sua terra e vai para onde? No caminho eu te explico, mas vai. E ele teve que ir. E o povo no deserto?
Ei, eu vou abrir o mar, vocês vão. E depois no deserto eu vou explicando e nós vamos seguindo aí. É 40 anos que eu estou vivendo no deserto, mas ele estava lá. É 40 anos, mas ele estava lá, irmãos. Aleluia. Eu não preciso de mais nada, mas a tua presença me basta. Isso é viver pela fé. A tua graça me basta. Então, Paulo, você vai viver assim. Por quê, Senhor? Porque a minha graça te basta e acabou. É assim que você vai viver por fé, Paulo. Você quer ser o maior dos apóstolos? Viva por fé. Você quer ser um grande evangelista? Viva por fé. Não viva pelo que os seus olhos veem, porque os seus olhos te enganam. Sabe por quê? Porque na nossa natureza adâmica, caída, destruída, nós temos dificuldade de enxergar aquilo que é belo e bom. Na natureza adâmica, aquilo que é belo e bom, glória a Deus que esse negócio foi. Na nossa natureza caída, a gente tem dificuldade de enxergar. E aí sabe o que acontece? A gente vive pela força do nosso braço. E maldito é o homem que confia no homem, em si mesmo. Maldito é o Glauco se confiar no Glauco. Por quê? Porque a esperança do Glauco está aqui na terra. Se eu confiar em mim mesmo, minha esperança está na terra e eu vou viver segundo a minha vontade. Irmãos, a minha vontade ela não é boa. Eu lamento te dizer, as minhas vontades não são boas. Eu não sei a sua. O Glauco não tem nada de bom. Não. Se não fosse o Espírito, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Se coloque de pé. Se não fosse o Espírito, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Jesus? Se não fosse o Espírito, se não fosse o Senhor, o que seria de nós, Jesus? Oh, Jesus, dai-nos uma fé, Jesus, capaz de acreditar na eternidade, Senhor. Dai-nos uma fé capaz de acreditar na eternidade, para que nós possamos nos esconder nas asas do Teu amor, para que nós possamos nos esconder, Senhor, nos refugiar, nos abrigar debaixo das Tuas asas. Debaixo de Tuas asas é o nosso abrigo, o nosso refúgio, Jesus. Não tem outro lugar melhor nem maior.